Presuma que a pessoa com quem você está falando possa saber algo que você não sabe. Regra número 9 do livro 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. Nessa regra, o Jordan Peterson vai falar sobre o ato de escutar, escuta ativa, né? Aquela escuta que quando você está conversando, você realmente presta atenção no que a outra pessoa está falando. Então ele vai começar falando sobre um caso que aconteceu na área da psicoterapia, na atuação dele. Primeiro ele fala que psicoterapia não é conselho, né? Muita gente acha que é conselho. Na verdade, a psicoterapia é uma conversa autêntica, conversa verdadeira, genuína, que você tem com a outra pessoa. Conselho é aquilo que uma pessoa dá para outra, quando a outra vem falar sobre algum problema que ela está passando, a outra pessoa muitas vezes coloca como superior ali e fala, faça isso, faça aquilo, você deve fazer isso. Isso é um conselho. Enquanto a psicoterapia, ele fala, é uma conversa genuína que você vai ter com a outra pessoa, você vai escutar ela, vai responder ela, vai ter atenção no que a pessoa está falando, e vai realmente escutar com essa atenção profunda e ativa. Então ele vai contar um caso que aconteceu com uma cliente dele. A cliente dele chegou para ele, era uma moça nova, e naquela primeira sessão ela falou que achava que tinha sido abusada sexualmente e achava que isso tinha acontecido 5 vezes. O Jordan Peterson ficou impactado no momento, só que ele disse que passou várias coisas pela mente dele, né? E ele começou a investigar isso, começou realmente a escutar. E ela começou a falar que ela sempre ia em bares diferentes, disse que andava com pessoas desconhecidas, bebia muito, ia para casa de estranhos. Então Jordan Peterson começou a avaliar isso e se perguntar se realmente, né, ela teria sido abusada. Ela estava em dúvida, né? Ela falou, eu acho. Ela realmente saía com essas pessoas, se embriagava, ia se divertir e em algum momento poderia ter acontecido algumas relações ali que não ficava tão clara se realmente foram abusos ou não. Então ela falou isso, né, inicialmente. Se o psicólogo é uma pessoa desatenta ou que não está realmente prestando atenção no que a pessoa está falando, ele vai apenas concordar com a pessoa e dizer, foi, então você é uma vítima e tudo mais, estimular um discurso mais vitimista, mesmo que seja algo verdadeiro, né? Mesmo que a pessoa realmente tivesse sido abusada, mesmo que a pessoa realmente foi uma vítima, é claro e óbvio, mas às vezes o terapeuta, em vez de investigar mais profundamente, ele vai apenas estimular esse discurso vitimista, o que não vai ajudar em nada a pessoa que foi abusada. Então Jordan Peterson investigou e ele percebeu que ele poderia dar duas respostas, né? Ou ir por esse lado de um discurso mais vitimista, falando que ela realmente foi uma vítima, que o que as pessoas fizeram com ela foi algo ruim, e ele disse que isso seria verdadeiro. E por outro lado, ele poderia falar por um lado mais conservador e dizer que ela realmente era uma pessoa que não tinha assim um caráter formado, forte, era uma pessoa imprudente, que saía com qualquer pessoa, que se embriagava, ia para casa de estranhos. Ele disse que isso também seria verdadeiro. Mas em vez de ele escolher uma ou outra opção, ele falou que decidiu escutar, né? E deixou ela falar. E foi a partir dessa possibilidade que ele deu para ela, dela contar o que realmente aconteceu, foi onde ela começou a contar esses detalhes de que ela saía com estranhos, ela bebia com desconhecidos, ia para casa desses desconhecidos, às vezes levava esses desconhecidos para casa dela, e aí acontecia essas relações e essas questões começou a ficar um pouco mais duvidosa para ela. Será se eu realmente fui abusado ou não, né? Então ela começou a se perguntar isso.
ela chegou no consultório do Peterson afirmando, né, eu acho, mas já com quase uma certeza de que ela foi. Depois dessa escuta ativa que o Jordan Peterson proporcionou a ela começou a investigar o que realmente tinha acontecido, percebeu que talvez e provavelmente ela não teria sido. Foi uma situação ali que ela se colocou na hora. Às vezes a pessoa estava embriagada também, a outra pessoa. Então ela percebeu isso, né? E o Jordan Peterson fala que justamente quando você permite a outra pessoa falar, quando você escuta a pessoa de verdade, com atenção, as pessoas contam muita coisa para você. E muitas das vezes a pessoa que está falando, ela vai organizar melhor a mente dela, né? Por causa do que você está proporcionando a ela, que é essa escuta. Alguém que realmente escuta de verdade. E por outro lado, a pessoa que está ouvindo com atenção, ela pode aprender muitas coisas também com a outra pessoa. Quando ela realmente escuta, ela é de uma certa forma influenciada pela personalidade da pessoa que está falando. Ela pode aprender coisas novas com aquela pessoa. E, inclusive, ela pode aprender coisas novas que vai resolver os próprios problemas dela, da pessoa que está ouvindo. Então, essa regra 9, ela trata justamente sobre isso, sobre o ato de escutar, porque tanto você pode ser beneficiado quanto a pessoa que está falando. Então ele deu essa oportunidade de a moça que lhe atendia descobrir por ela mesma o que realmente tinha acontecido, né? Foi a partir daí que proporcionou todos esses desdobramentos na história da moça, né? Então ele fala que é preciso, né, uma pessoa que realmente escute. Hoje em dia a gente percebe nas pessoas que estão conversando, as pessoas elas não escutam, né? Pelo menos é o que dá para perceber. É aquele tipo de pessoa que está falando e ela está pensando já no que ela vai falar, não está realmente escutando você. E às vezes é nós que fazemos isso também com outras pessoas quando estamos em uma conversa. A pessoa está falando alguma coisa para nós já estamos pensando ali no que nós vamos falar para ela, que às vezes nem é ligado ao assunto que ela está falando. É isso, não acontece? É verdade ou é mentira, né? Então isso realmente acontece. E acontece muito. Então é importante escutar. É importante escutar. E, e o Jordan Peterson vai falar que, por um lado, é perigoso, né? Escutar é perigoso. E requer uma coragem, um certo tipo de coragem. Mas por que é perigoso? É perigoso porque você pode ser moldado pelo que a pessoa vai falar. Você pode começar a enxergar o mundo diferente. Você pode começar a enxergar as coisas com a ótica da pessoa que está falando, né? Você pode ser influenciado pelo que ela falou. E às vezes o que uma pessoa fala é totalmente contrário ao que você acredita. E às vezes a pessoa está certa. E por isso você não vai querer ouvir, você vai ter medo de ouvir. Porque você quer manter aquelas suas convicções. Às vezes, ainda que elas estejam erradas, né? Então é necessário coragem. Necessário coragem. E para resolver essa questão de em um diálogo em que uma pessoa não está escutando a outra e apenas quer falar, já está pensando no que vai falar, o Jordan Peterson ele cita uma regra criada por um psicoterapeuta do século XX chamado Carl Rogers. Ele fala para estipular a seguinte regra: quando você estiver numa discussão, né, está acontecendo isso, às vezes as ideias não se batem bem, a pessoa já está nervosa ali na conversa, ele diz assim, ó, pare a discussão e coloca a seguinte regra: toda vez que um falar, o outro só pode falar quando repetir exatamente, com precisão, a ideia que aquela pessoa acabou de falar, a ideia e os sentimentos que aquela pessoa teve e acabou de falar. E se a pessoa estiver satisfeita com o que você repetiu,
aí sim você pode responder. Então, essa regra é muito interessante porque você vai buscar compreender o que a pessoa realmente quis dizer. Que às vezes a pessoa vai falar sobre algo pela primeira vez ali e ela não articula muito bem as ideias, as palavras que ela vai usar, o exemplo que ela vai dar. Então, às vezes fica um pouco confuso. Então, a regra é o seguinte: a pessoa falou alguma coisa ali, aí você vai dizer, você quis dizer isso e aquilo? É isso mesmo? A pessoa pode dizer, sim, é exatamente isso que eu quis dizer. Ou então ela pode dizer, em parte é isso, mas nesse ponto aqui, na verdade, é outra coisa que eu quis dizer. Ela explica. E isso vai permitir que você tenha um diálogo verdadeiro, que você conheça realmente a ideia da outra pessoa. E essa regra ela tem dois benefícios principais, né? Por um lado, você pode aprender algo com a pessoa, se a pessoa estiver certa ali, digamos, uma discussão, você está discutindo com outra pessoa, a outra pessoa está certa, então você vai aprender algo. Se a pessoa estiver errada, conhecer o argumento real da pessoa vai lhe permitir fortalecer os seus próprios argumentos que você vai usar contra aquela pessoa para poder levar ela ao conhecimento da verdade. Então, de todo modo, traz um benefício para ambas as partes essa regra. Se ambas as partes estão ali discutindo com honestidade, né, em busca da verdade. Porque o que acontece é que muitas das vezes as conversas elas não são úteis, né? Existem táticas de hierarquia de dominância nas conversas. E o Jordan vai falar isso, vai citar algumas delas, pois nem toda conversa vai ser uma fala ali. E nem sempre o ato de escutar vai trazer uma transformação para você. E ele vai dar algumas dessas exemplos desses tipos de conversa que não são boas, né, assim, por assim dizer. Não são do mais alto nível. A primeira delas é bastante comum, é aquele tipo, eu vou dar um exemplo aqui de pessoas, né, como que as pessoas agem na conversa. Você está lá conversando com uma pessoa e daí você conta algo que aconteceu com você, né, seja bom ou ruim, né, você vai contar, você não sabe o que aconteceu, né, digamos do lado positivo. Eu, sei lá, fui promovido na empresa, aconteceu isso, me reconheceram lá, você está contando feliz para a pessoa, daí a pessoa nem escuta direito, nem lhe parabeniza nem nada e já conta, eu também fui promovido, sei lá, 2 vezes, pela segunda vez consecutiva, o chefe me parabenizou, me deu um aumento de salário, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ela traz alguma coisa melhor, e se tiver um grupo conversando, ela traz alguma coisa melhor justamente para chamar a atenção para ela, né? Para aquele status dela de pessoa interessante se manter acima de todo mundo. E nesse mesmo caso, já no sentido negativo, sei lá, você tá lá numa roda de conversa, você vai contar, eu tava ouvindo trabalho hoje, rapaz, tomei uma chuva, tava sem guarda-chuva, esqueci, me molhei todo. A outra pessoa, rapaz, eu também saí do trabalho hoje, tava passando um caminhão, jogou água em mim com lama, entrou até na minha boca, eu bebi água suja, e contou uma coisa muito pior do que você contou, também para chamar a atenção e se manter ali com esse status de pessoa interessante para as outras pessoas, né? Então esse é um tipo de conversa apenas como uma tática de hierarquia de dominância. O segundo tipo é esse que eu citei agora há pouco, de que ninguém escuta ninguém. Você vai estar falando alguma coisa, a outra pessoa que não está lhe ouvindo, está pensando no que ela vai falar para você. Aí ela vai e fala para você e você já está pensando na outra coisa que você vai falar, você também não escuta. Então ninguém escuta ninguém. Esse é o segundo tipo de conversa, né? E o terceiro é aquele tipo de conversa que as pessoas estão debatendo ali apenas e tão somente para defender um ponto de vista
ainda que ele esteja errado. Então é muito comum discussões sobre política ou sobre futebol. Ah, mas sei lá, tem um corintiano e um palmeirense debatendo, né? O corintiano, o Palmeiras não tem mundial, não sei o quê. O palmeirense começa a falar do Corinthians e começa a falar. Então, o que acontece nesse tipo de conversa, né, desse tipo de discussão, é que o que vai ter mais na conversa vai ser uma conversa, né, real. Na verdade, vai fazer sátira com a outra pessoa, vai fazer piada, vai ridicularizar, vai rebaixar o outro, apenas para manter aquele ponto de vista da pessoa, né? Seja para defender que o Corinthians é melhor, que o Palmeiras é melhor. Isso acontece muito em política, né? Não preciso nem citar exemplos. Muitas vezes, né, direita, esquerda, as pessoas debatem isso sem escutar uma outra, apenas ridicularizando, rebaixando a outra pessoa ou a ideia da outra pessoa, né? Então isso é muito comum também. Então esses são 3 exemplos que eu peguei para demonstrar a vocês que também existem conversas que vão ser, de uma certa forma, inferiores, né? Agora, a conversa autêntica, né, ele vai dar o exemplo de conversa autêntica. Uma conversa genuína é aquela que uma pessoa fala, a outra pessoa fala, as duas falam, as duas estão prestando atenção, as duas estão escutando, estão ouvindo com atenção, com essa escuta ativa, querendo realmente conhecer o argumento da outra pessoa e falando realmente o que ela pensa também. E isso é bom para ambos os lados, por quê? Porque quando você fala, está organizando seus pensamentos. Às vezes tem várias ideias desconexas, às vezes algo do passado que lhe aconteceu, você está contando, você às vezes tem até uma memória traumática. Quando você conta, você está organizando isso, está dando uma forma. E quando você termina de falar, a sua memória ela é alterada, às vezes para uma memória melhor, né? E às vezes você supera o trauma por meio desses diálogos genuínos. É isso que acontece, por exemplo, na psicoterapia. Você está conversando genuinamente com o psicoterapeuta, você está falando a verdade, ele está falando a verdade, e esse diálogo organiza a sua mente e lhe dá uma nova memória melhor do que a anterior, né? E nós precisamos desse diálogo com outras pessoas, justamente para organizar o nosso cérebro, por meio da conversa. Você pode perceber que pessoas muito isoladas, que não conversam com ninguém, geralmente são pessoas mais ansiosas, mais depressivas, né? Porque elas não organizam muito bem as ideias, né? O seu cérebro está desconexo, as ideias estão desconexas, os fatos que aconteceram, as memórias. Então é necessário o diálogo. E ele fala, a contribuição da comunidade, né, das outras pessoas, é extremamente necessária para a integridade da psique humana. Ele fala que é necessário toda uma aldeia inteira, para organizar uma mente individual, uma mente de uma pessoa, né? Então é extremamente necessário o diálogo, tá? Então busquem oportunidades de diálogos genuínos, de conversas frutíferas e boas, tanto para você falar quanto para você escutar também, porque você vai estar recebendo ao mesmo tempo que você serve a outra pessoa a possibilidade dela falar, você está servindo a sua atenção verdadeira, está servindo a sua escuta ativa. Isso vai beneficiar tanto você quanto ela. E, por fim, um último tipo de conversa, que o Jordan Peterson vai falar que é a mais elevada, é um tipo de conversa, digamos, filosófica, né? É quando você tem uma ideia, a outra pessoa tem essa mesma ideia, ou tem uma filosofia que vocês acreditam, só que vocês não sabem tudo sobre ela, mas vocês acreditam e vocês praticam essa filosofia. Então vocês vão ter uma conversa buscando aprofundar nesse conhecimento, nessa ideia ou nessa filosofia. E vocês
dois ou mais pessoas estão conversando de uma maneira honesta, buscando a verdade, buscando o saber desconhecido, né, buscando esse aprofundamento, e ambos estão falando o que pensam, estão duvidando, interrogando, inquirindo, justamente para conseguir chegar nessa verdade. Então essa é uma conversa mais profunda, né? Uma conversa mais meditativa também. Você está pensando no que você está falando, está pensando no que a outra pessoa está falando. Digamos, por exemplo, que tem dois cristãos, eles acreditam no cristianismo, eles praticam o cristianismo, né, buscam praticar, e eles precisam aprofundar numa certa ideia, né, num certo tema do cristianismo. Então eles se juntam ali, começam a dialogar sobre aquele tema, um fala a sua opinião, outro fala a opinião dele, eles se aprofundam nisso, às vezes buscam algum texto de apoio, começam a discutir sobre isso, e ambos estão em busca da verdade daquele tema. Eles estão caminhando para esse desconhecido, né? Então essa é uma conversa mais profunda. E é por isso que o Jordan Peterson vai falar sobre esse tipo de conversa que ela eleva ambas as pessoas que estão nela, né? E é um tipo de conversa em que ambas as pessoas precisam ter um certo desejo de conhecer o desconhecido, né? Até porque o que você já sabe, o que você sabe, você já sabe, ele fala. Então é muito importante o que você não sabe ainda, que eu ainda não sei. Ele diz, ao menos que sua vida já seja perfeita, é super importante você buscar o conhecimento que você ainda não conhece. Por quê? Porque se você vai sofrer doenças, você pode se auto-enganar, você pode tomar caminhos errados. E é o conhecimento que vai fazer você, de uma certa forma, se proteger. Por exemplo, você pode pegar uma doença, será uma diabetes tipo 2. Às vezes porque lhe falta o conhecimento de nutrição, no sentido de que sei lá, uma dieta, um estilo de vida mais cetogênico, pode te proteger, né, de uma doença metabólica como a diabetes tipo 2. E por essa falta de conhecimento, você às vezes pega uma diabetes tipo 2. Então você vai sofrer. Quando você busca o conhecimento, você está se protegendo também desses sofrimentos que poderiam ser evitáveis por meio do conhecimento, entende? Então é super importante ter esse desejo de saber o que você ainda não sabe, certo? Ele vai finalizar dizendo que é por isso, justamente por isso, por esse desejo de conhecer o que não sabe, e não se acomodar no que você já sabe, que o Sócrates, pai da filosofia, filósofo grego, foi considerado o mais sábio, né, da Grécia, pelo oráculo de Delfos, porque ele considerava que o que ele sabia não era nada, e ele sempre buscava conhecer mais, conhecer a verdade, né? Ele fala, é conhecida a frase dele, eu só sei que nada sei. Então ele não dava tanta estima para o que ele já sabia, mas ele continuava constantemente buscando a verdade. E por isso ele era o mais sábio. Enquanto os outros, que eram considerados sábios, achavam que o que ele sabia já era suficiente, que ele sabia tudo. Mas na verdade Sócrates não, tudo que eu sei não é nada, eu preciso continuar nessa busca pela verdade. Então essa é a regra número 9. Busquem escutar as outras pessoas, busquem falar também, busquem esse diálogo mais superior, mais profundo, e evitem essas conversas e esses diálogos mais inferiores, né, que a gente citou aqui, os três tipos de conversas, tá bom? Então essa é a regra número 9 de Jordan Peterson. Se inscrevam no canal, se gostaram, curtam o vídeo e compartilhem com outras pessoas.